Aleluia, glória a Deus. Meu nome é Tiago. Gostaria de mandar um abraço, para todos aqueles que estão me ouvindo, meus colegas de trabalho, minha noiva Amanda, meu irmão Lucas e os outros demais também, a paz do Senhor a todos. Primeiro vamos orar a Deus aqui, porque é dele que vem a palavra, é dele que vem o discernimento da palavra. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, não há outro como Tu, Senhor, e Tu sabes, e nós também reconhecemos isso. Nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor Deus, mais uma vez, para falar da Tua palavra, Senhor Deus. Porque o Senhor, meu Pai, é digno de ser adorado, somente o Senhor é digno de ser engrandecido, Senhor. Meu Deus, que o Senhor coloque, Senhor Deus, um anjo, Senhor Deus, em cada pessoa, Senhor Deus, em cada local, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo também, meu Pai, esteja envolvendo cada pessoa, Senhor Deus, que esteja ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus. Peço, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós não somos nada sem Ti, que nós somos pecadores também, meu Pai. Então, meu Pai, é isso que te pedimos, Senhor Deus, desde já te agradecemos. Amém, Jesus. Aleluia. A Bíblia, vamos ler agora o livro de Êxodo, capítulo 12, que diz da Páscoa, Diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Esta deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividir com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. E pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais das vigas superiores das portas das casas nas quais você comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajados nas mãos. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, nós podemos ver aqui que a Páscoa, esse aqui foi o primeiro dia da Páscoa, que ele foi celebrado com carne. Eu não consigo entender porque que as pessoas dizem que a gente não pode comer uma carne nesse período, já que aqui na Bíblia as pessoas comiam carne, ainda mais assada, e não era carne de peixe. Durante esse período da Páscoa, pude observar que foram trocadas várias coisas, não somente a questão da carne, como a questão do ovo, que eu não consigo ver aqui na Bíblia, nem a questão do coelho. Nessa passagem aqui, a Bíblia ela está apontando para o sacrifício que irá ser dado, que na verdade é feito por Jesus Cristo. Mas eu vou tentar explicar mais ou menos como ocorreu essa época e qual a diferença, qual a tipologia de Cristo nessa passagem aqui. Sabemos que o povo de Israel passou muito tempo sendo assolado pelo povo egípcio e que foi enviado 10
Vamos ver aqui, um momentinho. No versículo de Êxodo, no capítulo... Segunda praga. No capítulo 7 de Êxodo, no versículo 14, nós podemos ver que Deus ele envia a primeira praga. Já no versículo 9, no versículo 12, no versículo 11, na verdade, ele dá a última praga, que é a questão da morte dos primogênitos. E Deus, ele passa o espírito da morte durante aquele local, e ele pede para que as pessoas passem, né, o sangue do cordeiro nas portas. E quando aquele anjo ver o sangue do cordeiro, não entre na casa para matar o primogênito. Tem como baixar um pouquinho? Não passem pela casa. Quando ele vê aquele sangue que simbolizava o sangue de Cristo, que ele não entre na casa para, né, matar os primogênitos. E se a gente tem uma visão macro em cima disso, nós podemos ver que lá no início do Jardim do Éden, o homem ele pecou, né, comendo o fruto proibido, e isso entrou o pecado na humanidade. E para isso teve que fazer um sacrifício, né, que foi lá em Mateus, no livro de Mateus, já conta toda a história do Jesus Cristo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o símbolo que seria da Páscoa, antes, no Velho Testamento, iria ser o Cordeiro. Já que Jesus já veio e já morreu por nós, pelos nossos pecados, o símbolo da Páscoa é Jesus Cristo. Nós celebramos a Páscoa, nós não celebramos a Páscoa. Nós celebramos o renascimento de nossas vidas, porque nós estávamos mortos espiritualmente. Mas graças a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós hoje temos a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. E só para você observar, nós erramos, temos pecados, e acredito que não é todos os dias que a gente lembra de falar com Deus, de orar. Imagine se você tem um amigo, só que esse amigo não fala com você, não conversa com você, logo essa pessoa não se torna o seu amigo. Jesus, ele quando veio como um homem no meio do povo, ele além de ser o sacrifício vivo, o Cordeiro, ele também veio para se achegar mais a nós, para nos conhecer de perto. E ele quer ser o nosso amigo. Ele quer ser o nosso Senhor e Salvador. Às vezes a gente busca coisas em Deus, em outras coisas que ele estando perto a gente não consegue ver. E a gente às vezes, se eu não comer carne durante a semana, então... Não, na verdade eu não posso comer carne durante essa semana. Ou então eu não posso comer um ovo da Páscoa, então... Muitas pessoas perguntam isso, mas Jesus mesmo ele falou que o que suja o homem não é aquilo que entra da boca dela, e sim o que sai. Às vezes a pessoa deixa de comer carne durante essa semana, mas faz outras coisas que é pior do que comer carne. Na verdade, a Bíblia não mostra um pecado em cima da carne, de comer carne. Visto que todas as coisas que vieram antes de Cristo, elas apontavam para Cristo. Nós podemos observar o seguinte, que às vezes é mais fácil você deixar de comer uma carne do que deixar de pecar. É mais fácil você deixar de comer alguma coisa ou até de vestir certas coisas que
é proibido, né? As pessoas proíbem, dizendo que é Deus que falou, mas na verdade não é Deus que falou isso. E aí é mais fácil você deixar de fazer alguma coisa do que largar o próprio pecado. Lá no livro de Joel, capítulo 2, ele diz o seguinte: rasgue o vosso coração e não as vossas vestes. Significava que as pessoas daquela época, do povo de Israel, claro, eles faziam tudo aquilo que dizia na lei, que era para fazer, mas eles não tinham qualquer respeito por Deus, qualquer respeito, qualquer reverência pelo Senhor. Tanto é que as carnes que eram para ser oferecidas ao Senhor, que era para ser queimada e não comida, eles pegavam da carne e comiam. Porque para eles, isso não passava de uma série de coisas que eles faziam por fazer. E hoje em dia ainda tem isso. Às vezes você deixa de fazer uma coisa só porque outra pessoa falou, deixa de fazer isso e acabou. Às vezes a gente não procura saber o motivo que a gente não deve fazer aquilo. E a gente simplesmente segue. Quando a gente lê a Bíblia, a gente consegue ver aquilo que Jesus ele tem trazido pra gente, que é o arrependimento dos nossos pecados. E isso é muito difícil de se fazer. Claro, é fácil falar da boca para fora, me arrependo dos meus pecados. Mas será que Jesus ele só quer isso de nós? Será que Jesus ele só quer ouvir da nossa boca falar: eu te amo, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, mas continua fazendo a mesma coisa? No livro de Tiago ele diz que a fé, até o demônio, até o diabo ele crê em Deus. Crê tanto que se estremece. Mas ele diz o seguinte, que a fé sem obras é morta. Não adianta você falar que Jesus é o meu Salvador, é o meu Redentor, é o meu Senhor, se você continua fazendo as coisas erradas, continua fazendo as coisas que não devem ser feitas. Por exemplo, o pecado. De que adianta eu deixar de praticar algumas coisas que as pessoas falam que é errado e falar mal do meu irmão? Que comunhão tenho eu com meu irmão se eu falo bem da frente dele e por trás eu falo mal? De que adianta eu falar que o meu irmão está pecando se eu tenho um erro pior do que ele? Em Mateus capítulo 7 diz, não julgueis para não ser julgado. Se você enxerga um arqueiro no olho do seu irmão e você não consegue enxergar uma trave no seu olho, então não adianta você estar falando do irmão se você não está conseguindo se consertar na presença do Senhor. Jesus, ele veio ao mundo porque nós estávamos presos do mesmo jeito, que o povo hebreu estava preso lá no Egito. Jesus, ele nos mostra isso, que a gente estava preso no pecado, preso nos afazeres pecaminosos. E Jesus ele nos liberta. Tanto é que para o povo ser liberto foi preciso morrer o primogênito do faraó. Nesse caso aqui, foi o espírito de morte que havia passado por aqueles que não aceitavam, o povo hebreu, não fazia parte do povo hebreu. E aí as pessoas morreram. Várias pessoas morreram através disso. E o que faz me lembrar é o seguinte: quando Deus ele vê que o homem pecou, comeu do fruto proibido, lá em Gênesis, ele disse que através daquilo que foi feito para eles, eles não iriam mais comer da árvore da vida, eles não iriam viver para sempre, e irão vir a velhice e depois eles iam morrer. E Jesus ele veio nos livrar dessa morte. Como assim? Significa que se você me pergunta, significa que se eu aceitar Jesus, então significa que eu vou viver para sempre? Não nesse corpo, não nessa carne. Nós sabemos que existem duas mortes.
morte espiritual e morte carnal. A morte carnal é quando a pessoa deixa de respirar, o coração para de bater e a pessoa fica totalmente inconsciente. Já a morte espiritual, a pessoa não tem vida com Deus. Em outras passagens também diz que a segunda morte é a morte de a pessoa ir para o inferno e tal. E é essa morte que Jesus ele veio para salvar-nos. Nós pecamos e às vezes se esquecemos de arrepender dos nossos pecados. Ou melhor, a gente às vezes se sente desvalorizado pelo aquele pecado que a gente fez e continua pecando achando que Deus não vai nos ouvir ou que não tem mais jeito para nós. Eu vou contar uma história de um homem que essa história ocorreu naquela época entre que as pessoas andavam de cavalos e andavam armados. Existia um homem que ele era comerciante. E esse homem, ele, durante uma briga de bar, esse homem acabou matando uma outra pessoa. E daí esse homem ficou com muito medo, porque naquela época tinha pena de morte. As pessoas eram enforcadas quando matavam uma outra pessoa. E aí, esse homem pediu para um amigo dele, que ele estava preso, né? Já esperando a hora de ser enforcado. E ele pediu para um amigo dele falar com o governador daquele país. E aí o amigo dele foi, viajou e conseguiu falar com o governador, porque só o governador poderia livrar ele da morte. E aí o governador falou assim: eu não posso fazer isso. E o amigo dele insistiu, o governador. Daí o governador falou o seguinte para o amigo: tudo bem, mas eu vou fazer um teste com ele. Eu vou ir vestido de uma outra pessoa que ele não conhece para apresentar para ele uma carta que irá dar a ele a liberdade, irá dar a ele a vida, pois ele não vai morrer caso eu entregue essa carta para ele. Daí o amigo ficou muito feliz com isso. E então o governador ele se vestiu de um pastor e foi para a prisão onde aquele rapaz estava. Chegando lá, o rapaz estava morrendo de medo, porque no outro dia ele ia ser morto pelo erro que ele fez, né, por matar uma outra pessoa. E aí o governador chegou para o rapaz não sabia que era o governador, porque o governador estava disfarçado. E aí ele falou assim: oi, eu tenho uma mensagem de Deus para você aqui nessa Bíblia. Na verdade, ali dentro da Bíblia tinha uma carta mostrando que ele iria ser liberto. Só que o rapaz ele não quis ouvir o pastor. Ele falou: eu não quero saber, me deixe com meus problemas aqui. Eu já tenho problemas demais. Não me oportune. Mais uma vez, aquele governador ele insistiu: mas eu tenho algo aqui que é bom para você. Eu tenho algo aqui dentro dessa palavra que você vai gostar, você vai se alegrar. E é uma coisa que vai te ajudar muito. Só que o rapaz falou o seguinte: eu não quero ouvir. E acabou. Vai embora. E daí o governador saiu com aquela carta e não voltou mais. O amigo que estava ciente de que era o governador, ele chegou para o condenado e falou assim: rapaz, você não sabe o que você fez a pior besteira da sua vida. E aí o condenado falou o seguinte: como assim? Ali era um pastor e ele estava querendo me mostrar uma palavra logo próximo da minha morte. O amigo dele falou o seguinte: não, ali era o governador vestido de pastor. E ali na Bíblia
Ele estava carregando a carta para você ser solto e ser livre. Ele ia te dar o perdão. E você não iria precisar morrer amanhã. E o rapaz ficou arrasado, chorando. Só que, claro, não teve mais tempo de chamar o governador novamente para pedir, já que ele já tinha rejeitado aquilo. E aí chegou o dia da morte dele. Da morte. O dia de ele ser enforcado. E aí as pessoas, né, o rapaz que ia enforcar ele falou o seguinte: qual será as suas últimas palavras? Quais serão as suas últimas palavras? E aquele condenado, ele falou o seguinte: eu estou morrendo aqui hoje, não pelo crime que eu acabei de fazer, mas sim porque eu rejeitei a reconciliação. Porque eu rejeitei uma ajuda sem saber. Eu não sei o que você está passando aí em sua casa. Não sei o que é que você está, o que é que vocês têm feito. Eu não sei o que você já fez na sua vida. Mas eu tenho para dizer hoje a você é o seguinte: Jesus Cristo, o verdadeiro, aquele que é digno de ser dado toda a honra e todo o louvor, toda a glória, toda a adoração, aquele que a Páscoa se referia no Velho Testamento, Jesus Cristo, ele quer te ajudar. Jesus Cristo, ele quer te livrar da morte. Só basta você crer nele. Porque será que naquele grande dia você vai falar: poxa, eu estou aqui porque Jesus, ele me estendeu as mãos, mas eu não peguei. Não significa que você vai mudar de uma hora para outra, mas deixe que Deus vai te mudar. Só basta você crer nele e você acreditar que ele é capaz de fazer isso. A Bíblia diz o seguinte, que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. Jesus disse: vem aqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não significa que você vai deixar de fazer tudo aquilo que você fazia antes, mas Jesus, ele vai tocar no seu coração e vai fazer com que você consiga deixar isso. E graças a Deus, você terá a verdadeira vida. Do mesmo jeito que aquele povo conseguiu uma nova vida fora do Egito, do mesmo jeito que aquele povo conseguiu ganhar liberdade, você também vai conseguir ganhar liberdade em Cristo Jesus. Você vai sair da vida pecaminosa, da prisão pecaminosa. E você vai ver o quão grande é andar com Cristo Jesus. Gostaria de... E até aqui, né, eu fico com a palavra. Gostaria só de cantar um hino. E que vocês vão ser tocados por Deus. Amém? Um momento. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro, às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. E eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus.
seu caminho é melhor que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda os seus caminhos, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo. Eu sei que vais cuidar de mim, o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. Amém. A paz e graça seja com todos. E que Deus esteja com cada um de vocês. Esteja te guiando. E que você também dê espaço para que Jesus venha habitar no seu coração. Para que o Espírito Santo venha a te dar essa nova chance que o Jesus Cristo ele nos dá. Que é o arrependimento dos nossos pecados e a vida eterna. E a Páscoa, ela se resume nisso. Renascimento, renovação, vida eterna. Amém. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Pai. Senhor, muito obrigado, meu Pai, pela palavra que o Senhor tem nos dado hoje, Senhor. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo. Não há outro igual a Ti, Senhor. Meu Pai, é tão bom, Senhor Deus, Te adorar. É tão bom Te servir, Deus. Coloque, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, nas Tuas mãos, Senhor Deus, a vida daquelas pessoas, meu Pai, que estão me ouvindo. Tanto pelo Facebook, Senhor Deus, pela rádio. E eu também, meu Pai, pela internet. Coloque, Senhor Deus, a vida dessas pessoas, Senhor Deus, nas Tuas mãos, meu Pai, porque não existe outras mãos. Não existe outra pessoa, meu Pai, que pode tornar, Senhor Deus, essas pessoas tão vivas, Senhor, quanto nas Tuas mãos, meu Pai. Senhor, o Senhor é fonte de água viva. E aquelas pessoas que bebem, Senhor Deus, da Tua água, Senhor Deus, elas nunca mais sentirão sede, meu Pai, porque sempre irão beber da Tua fonte, Senhor Deus. Meu Pai, que se a Tua palavra, Senhor Deus, venha a ser como semente, Senhor Deus, em terras férteis. E que venha alcançar, Senhor, pessoas e corações, meu Pai, regados pelo Teu amor, Senhor Deus. E que a Tua palavra venha crescer, Senhor Deus, e dar frutos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém.